CBN Motors, com Paulo Cruz. Pessoal, estamos de volta para falar hoje é um dia muito especial para a gente. A gente vai, daqui a pouco eu estou ligando para um grande amigo meu, um jornalista automotivo que tem muita história para contar, está lá em São Paulo. E a gente vai contar hoje, né? A gente já, antes daqui do Repórter CBN, a gente vai contar a história da Audi no Brasil, como ela chegou e pelas mãos de quem ela chegou, né? Do nosso eterno campeão, um ídolo, Ayrton Senna da Silva, um ídolo dentro e fora das pistas. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história. E conversar, né, com um cara que andou com o Senna na contramão em Interlagos. Então vai ser um papo muito bacana. Você fica aqui conosco. A gente vai começar falando o que nos levou até São Paulo nessa história, né, Gameiro? O que a gente foi fazer lá em São Paulo, né? A gente foi, na realidade, conhecer dois lançamentos da marca das Quatro Argolas, que promete para esse ano de 2021 9 lançamentos, viu, Sérgio? Nossa. 9 lançamentos da Audi. A gente vê, mercado tá retraído, pandemia, tá nada. Os caras estão acelerando, pé embaixo, né? A Audi está se reinventando numa forma, assim, espetacular, né? Com elétricos, com carros realmente muito bons. A gente teve a oportunidade de andar no A4 e no A5, né? São dois sedãs, né? O A4, que é quase um modelo, tem o A3, o A4 é o próximo modelo. Ganhou aí frente nova, ganhou mais tecnologia, né? Teve umas modificações e eu gostei pra caramba, Gameiro. Com certeza, o A5 também agora vem na versão ali Sportback, né? Que somente 4 portas, e também teve essa modificação em para-choque, grade, tecnologia, e também tá mais caro, claro, né? Claro. Mas como você disse aí, as indústrias estão acelerando para tirar o atraso do ano passado. A gente teve a oportunidade de dirigir o carro na chuva. Chuva, até lembrei do Senna quando a gente e pegamos uma chuva em São Paulo, hein? Uma chuva pesada, né? E aí todos os controles eletrônicos à disposição de um carro premium deixa a sua condução muito tranquila. E quando a gente fala de um carro premium, aquele carro, tem gente, eu conheço pessoas que falam assim, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não comprava um carrão desse. Comprava sim, sabe? Comprava sim. Comprava. É que nunca dirigiu. Vai fazer um test drive. O carro é diferente. O carro é muito bom, né? A gente tem aí não só essa parte da motorização, tem um motor que a gente dirigiu lá, que tem 249 cavalos. Aliás, todos que nós dirigimos tinham 249 cavalos. E é um carro que anda muito, né? Tração integral, tem todo, como a gente falou, né? Você anda num carro desse, você é aquela patada quando você acelera e o carro está sempre na mão. Então foi realmente uma experiência muito bacana, né? A gente falou, né? São esses dois modelos. A Audi promete ainda muitos outros carros para esse ano. A gente viu que conversamos lá com a oportunidade de conversar com o executivo, o Johannes, que é o presidente da marca aqui no Brasil. E, claro, mostra a apreensão com tudo que a gente está vivendo, pandemia, a paralisação da indústria, que atrapalhou muito. O Sérgio sofre muito com isso, né? Com a falta de carros no mercado. O Sérgio, que é um especialista em compra e venda de carro, né? E ontem a gente até falava no Clubhouse. No Clubhouse, né? Agora a gente está nesse tal de Clubhouse. Você nos siga lá também. Se você já está no Clubhouse aí, você nos siga também. E a gente falava exatamente sobre isso, né? Essa dificuldade que hoje quem trabalha com compra e venda de veículos tá passando, né? Porque falta carro. E o Johannes, ele compartilhou isso conosco, né? Falou também do incremento da eletrificação no país. É importante quando a gente ouve um executivo desse porte, né? Que a Audi também, assim como já faz a Volvo, vai investir em pontos de abastecimento de energia elétrica. A gente sabe que no Brasil hoje um dos empecilhos hoje para quem quer um carro elétrico na sua garagem é realmente o abastecimento. Embora a gente sabe que o conceito do carro elétrico é que você abasteça com ele parado e não em deslocamento. E aí, Gameiro, foram várias cerejas desse evento, né? Com certeza, né, Paulo? Outro detalhe, né, que a gente tem que comentar aqui são as versões dos carros, né? O A4, ele tem 3 versões, a Prestige, Prestige Plus, e aqui a gente testou a Performance Black 4, que daí sim é com motorzão de 249 cavalos, mas também para quem quer iniciar nessa nova onda de modelos luxuosos, tem com motor também de 190 cavalos. É uma brincadeira que começa em R$230 mil, né? É 229.990. Como diz o nosso grande amigo Josias,
né? Você chega com 230 mil e sai com um hambúrguer de troco, né? Então essa é a conceito, porque 230 Mas aí, se você já está acostumado, pode também desembolsar mais de 300 mil e montar na barqueta top de linha, que foi que a gente avaliou. E aí também o A5. O A5 me agrada muito. Demais, Paulo. carro Eu acho muito que, bom. por mais que o powertrain dos carros eram iguais, mas eu gostei mais de dirigir o A5, viu? Confesso. E igual falou, né? Na chuva demais da conta. E os sensores de eletrônicos do carro, né? E também a direção semiautônoma funcionando perfeitamente, cara. Eu achei incrível. Eu coloquei ali para o ACC, né? Que é o controle de cruzeiro adaptativo. Coloquei ali para funcionar e ó, foi bonitinho, freava, acelerava e sensacional. E porta-mala gigantão também, 465 litros no Sportback, né? Que é no A5. E por incrível que pareça, o A4 ele parece maior, mas não é não. Tem 5 litros a menos, né? 460 litros. É bacana. Mas ainda teve... pode falar já? Pode. Do áudio do Senna? Não, pera aí. Então, Vai falar, vamos falar então. O carro que nos levou do aeroporto para o hotel. Cara, já que a gente tava falando de eletrificação, eu acabei mudando o assunto, voltando aqui. Modo doido mesmo, porque tá sabadão, nós estamos tudo doido acelerando. Andamos de e-tron, né, cara? Aquele carro tem aí uma autonomia de 400 quilômetros. E o que eu acho muito legal a gente tava tão chique dele. que o carro que tava fazendo os nossos transportes era só um Audi e-tron, né? Então foi muito bacana. Ruim pra caramba. Olha o carquejo aí presente. E vamos dar um bom dia aqui pra galera. Ó, o Geraldo tá aqui com a gente. Obrigado. O Marcelo Varela. Tá aqui também o Aldevan, né? Da Ela Cara, a gente vai trazer ele aqui. Também o Gustavo. O João Figa, grande João Figa, né? O Fernando Miragaia, o Luiz Carquejo e o Estevão Congro, nosso grande mestre aqui da CBN. Privilégio tê-los aqui. Você que está nos ouvindo, você também pode nos assistir. Você vai ver o boné do Senna que está aqui na cabeça do Leandro Gameiro, fazendo vontade pra gente. Eu ganhei o meu também lá. Esse boné é aquele que eu nem vou colocar na cabeça, viu, Gameiro? Eu coloquei só pra me exibir aqui, Paulo. Depois Sérgio, ele vai pra redomo de acrílico pra ficar pra eternidade. Tá aqui o nosso pequeno e grande amigo Jean Ricardo. O cara tem 2 metros de altura. Grande Jean. Eu chamo ele de grandão. Fala, grandão. O Edu, a gente está fazendo contato agora Agora a gente vai começar. Eu dei essa acelerada aqui pra gente falar dos carros. Gameira, depois a gente fala com mais calma dos modelos da Audi, né? A gente pode até convidar o Ravix, né? Que é o nosso grande amigo lá, o diretor de comunicação da Audi, para vir falar com a gente aqui sobre os modelos e os planos da Audi. Boa. Né? Que é realmente uma marca que tem despertado muitos desejos, né? Mas agora eu vou fazer o seguinte, a gente já está, ainda não? Já estamos tentando um link aqui com o meu amigo. Eu já vou falando dele enquanto ele chega aqui, né? A gente consegue contar o telefone. Só uma brechinha, Paulo. Eu quis acelerar para falar de A4 e A5 para depois a gente ficar bem tranquilo no assunto que a gente vai entrar. É verdade. Rapaz. Que, pô, hoje, assim, é aquela coisa, né? Vem história e vem história informação boa, tá bom? Olha só, o Eduardo Pissinger é um jornalista, vai conversar com a gente, já estamos fazendo aqui o contato com ele. E ele tem muita história. Ele é um cara que ele esteve dos dois lados, que a gente fala, os dois lados do balcão, né? Foi jornalista por muito tempo, foi da Quatro Rodas, que é ainda a maior publicação em revista automotiva do Brasil, e você imagina isso nos anos 90. Quatro Rodas era assim a referência, a internet ainda gatinhava, e a Quatro Rodas realmente era ainda é, né? Mas era uma referência ainda maior quando a gente fala de informação automotiva. Com certeza. E o Edu, lá nos anos 90, ele era repórter da Quatro Rodas. A gente está tentando, viu? Tá caindo a ligação aqui, mas a gente vai insistir. Edu, você está me ouvindo aqui também pelo Facebook, aguenta aí que a gente já tá fazendo contato com você. Então o Edu, ele participou de uma história muito interessante, né? Na década de 90, aí estão sendo comecinho dos anos 90, os mais antigos aí vão se lembrar. Esses dois jovens que me acompanham aqui eram muito gurizão ainda, mas o Sérgio, né, que é um pouquinho mais velho, né, com 14 anos, com 10, 14 anos, você assistia a cena correr, e o Leandro Gameiro era pequenininho, mas assistiu também. Assisti também. Então, essa história da Audi no Brasil, ela passa pela mão de Ayrton Senna da Silva, o nosso eterno campeão, um campeão dentro e fora das pistas. Então foi realmente é uma história muito legal. A Audi hoje é uma marca consagrada, mas no começo dos anos 90 no Brasil ninguém sabia o que era Audi. Mas essa história eu vou deixar para o Edu contar, até porque ontem, né, nós estivemos com eles lá em São Paulo, com ele e o Douglas Mendonça, outro jornalista fera também, né?
E eles contaram muito bem esse começo, viu, Sérgio? Como é que a Audi chegou no Brasil? Edu, bom dia, você já está nos ouvindo? Bom dia, Paulo. Estou ouvindo, sim. Tudo bem? Bom dia, Leandro, Sérgio. É um prazer estar com vocês. Edu, privilégio é nosso, né? A gente esteve em São Paulo há 2 dias juntos e você contou uma história que, assim, acho que emocionou todos os jornalistas que estavam ali, porque, primeiro, pela figura que é o Ayrton Senna, pela história que ele teve, né, a gente já falou dentro e fora das pistas, né, e da importância que ele é também para a Audi, né, porque ele foi realmente a pessoa responsável por trazer a Audi para o Brasil. Mas, Edu, eu já falei bem pra caramba de você aqui, você é meu amigão pra caramba mesmo. Edu, você é generoso. Como é que tá aí Vou só para quem não conhece ainda o Eduardo Pissinger, a gente tem vários amigos aqui, jornalistas, que estão nos assistindo também. Edu, como é que tá a sua vida hoje? Conta um pouquinho, faz um breve resumo aí para quem está nos ouvindo aqui de Campo Grande. Pô, quem que é esse cara que vai falar comigo? Quem é o Edu Pissinger? Ok. Paulo, eu faço... Hoje eu pulei o muro, trabalho do outro lado do jornalismo especializado em automóveis. Na verdade, eu sou um profissional hoje de comunicação corporativa e eu faço assessoria de imprensa da Jaque Motos, e junto com o meu colega Gilberto dos Santos, tenho uma segunda empresa onde nós temos alguns clientes importantes. Fazemos assessoria de imprensa da ID Exhibitions, as principais feiras do setor automotivo realizadas aqui em São Paulo, Automec, Salão das Rodas, Senatran, que é a Expert Companhia, e temos também a Porsche como um dos nossos clientes. Então, o meu trabalho hoje é estar em contato com os principais jornalistas automotivos do país, você é naturalmente um deles, fornecendo informações a respeito desses clientes. Muito bom. Feito esse preâmbulo, você já viu quem que é esse cara que está falando com a gente, né? O cara tem uma história bacana, né? Um dia a gente vai conversar sobre Jaque e também sobre as feiras, viu, o Edu? Opa, porque combinado. eu acho que é muito importante, né? A gente vive esse momento do online, né? A gente tá mudando a comunicação, mudou tudo. Sim. E vocês têm feito aí essa feira, vão fazer algumas feiras com modelo híbrido, mas é um papo para um outro dia. Edu, agora vamos dar uma olhada pelo retrovisor e vamos lá para os anos 90, né? Você, na época, era repórter da Quatro Rodas, né? E acompanhou muito a chegada da Audi no Brasil. A gente já falou aqui dos 2 carros que ela lançou agora, dos outros 9 que ela ainda vai trazer esse ano. É uma marca que ela já está no desejo das pessoas, né? Junto com as marcas premium, ela já está no desejo das pessoas. Como foi essa história, né? Como é que a Audi chegou no Brasil? Você e o Douglas nos contaram, né, que o Berger, né, que era um outro piloto de Fórmula 1, como é que foi isso? Conta pra gente entender como é que a Audi chegou no Brasil. Ok. Fernando Collor de Mello abriu as importações de automóveis para o Brasil, depois de algumas décadas em que nós só tínhamos acesso aos modelos nacionais. Isso em 1990. Houve uma fila de ingresso de várias marcas que ambicionavam participar do mercado brasileiro. No caso da Audi, isso demorou um pouquinho mais, porque até hoje, pertencente ao grupo Volkswagen, houve uma tentativa da própria Volkswagen em fazer a importação da Audi, isso entre 91 e 92. Nós vamos lembrar que um caso semelhante foi a Fiat, que trouxe a Alfa Romeo. Então, a Volkswagen pôs-se a estudar o mercado para ver se a importação de Audi seria viabilizada, e acabou concluindo que não. Então, nesse momento, em paralelo, o Ayrton, talvez já pensando lá na frente no que viesse a ser a sua aposentadoria, ele já havia adquirido, junto com um sócio chamado Birajara Guimarães, uma concessionária Ford aqui em São Paulo. E ele tinha a ideia de abrir uma linha de concessionárias com uma marca premium, utilizando exatamente todo o prestígio e a credibilidade que ele tinha junto ao consumidor brasileiro. Então, o Ayrton queria ser dono de uma concessionária. Nesse caso, primordialmente, ele pensou em BMW ou
Mercedes-Benz. Como ele era muito amigo do Gerhard Berger, austríaco, e que naturalmente tinha uma vivência com essas marcas muito maiores do que o próprio Ayrton, ele o consultou. E o Berger respondeu o seguinte a ele: olha, você, BMW ou Mercedes são duas marcas mundialmente consolidadas, mas eu chamaria a atenção para a Audi. A Audi é uma marca do futuro. A Audi vem transferindo tecnologia dos campeonatos mundiais de rally que ela tem conquistado agora nos anos 80 para os carros de rua, e é uma marca que tem todo o potencial de chegar junto a BMW e Mercedes, com a vantagem de ainda ser uma marca não tão conhecida, acredito que principalmente no Brasil. E de fato, Paulo, ninguém sabia o que era a Audi no Brasil. O próprio Ayrton, quando conversou com seu irmão, com Leonardo Senna, e com o Birajara Guimarães a respeito da Audi, nenhum dos dois conhecia a marca. A grande vantagem, quando ele procurou a direção mundial da Audi, manifestou o interesse em se tornar o importador exclusivo da marca no Brasil, é que o business acabou crescendo. Ele não seria mais apenas um dealer, apenas um concessionário de uma marca. Ele tinha a oportunidade, então, de ampliar o negócio e se tornar o importador. E assim esse contato foi feito. A direção da Audi, naturalmente, ficou bastante satisfeita. Ela queria vender carros no Brasil. O contrato acabou sendo assinado, então, no final de 1993, e a marca estreou oficialmente no início de 94, poucos meses antes do acidente em Imola. A história inicial é essa. E aí, Edu, aí vem esse evento que a gente participou, a gente estava lá com vários carrões andando de e-tron para baixo e para cima, novo A4, novo A5, mas o carro assim que encheu nossos olhos foi um Audi S2. Mandei foto aqui pro Sérgio, meu grande parceiro, e ficou doidinho lá, Sérgio. Muito. Encantado. O Sérgio, o Edu, é um grande vendedor de carro, que é um especialista, um consultor automotivo, um dos caras que mais vende caminhonete em Mato Grosso do Sul, e olha que a gente vende caminhonete aqui, hein? Eu sei que sim. E na loja dele, que é muito bacana, o dia que você vier aqui em Mato Grosso do Sul, a gente vai fazer um churrasco lá. Vamos sim, com certeza. Ele construiu lá um lugar que é um tributo a Ayrton Senna, só para você ter uma ideia da paixão que ele nutre por esse campeão. Aliás, né, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, mesmo aqueles que não assistiram uma corrida, que a gente tem um público mais jovem, mas eles entendem o que é o Ayrton Senna. E só para a gente passar rapidinho aqui, quem foi realmente Senna, para quem tem dúvida, né? Tricampeão mundial, 41 vitórias na Fórmula 1, 65 poles, 80 pódios entre 84 e 94. Realmente, e assim, como a gente falava, né, o rei da chuva. Choveu, aí era o cenário perfeito pro Senna, e algo que ele desenvolveu ainda quando era piloto de kart, né? Então, realmente uma fera. Aí, Edu, vamos falar assim desse carro, né? Que a gente chegou, quem está nos assistindo pelo Facebook aqui, já tem até coloquei a sua foto com o Senna aqui agora, então fica bem bacana para ver o Edu bem novinho, cabelinho pretinho, né? Do lado do Senna, né? Paulo, isso aconteceu há 27 anos e há mais ou menos uns 15 quilos atrás. Pois é. Estamos todos na mesma vibe, como diz o outro, não tem jeito. Aí, Edu, o Senna escolheu um carro, né, para trazer aqui para o Brasil e para servir assim, puxa, esse aqui é o meu cartão de visitas, né, para mostrar o que é a Audi no Brasil. E trouxe o S2. Fala um pouquinho desse carro, a gente vai colocar algumas imagens dele também. Se você está curioso, corre lá e entra nas mídias sociais que você vai ver também. E depois, se você por um acaso não puder, está dirigindo, esse link dessa matéria com as fotos também ficam no nosso portal, no JP News, né? Você pode acessar no Facebook, no YouTube, então você vai ver, depois, se tiver curiosidade, você vai ver esse carro, vai ver o Edu lá de cabelo pretinho, como eu falei, né? Mais magrinho, então você vai ver tudo lá. Edu, que carro era esse que Senna trouxe e por que você acha que ele escolheu logo o S2? Dentro do line-up da Audi, Paulo, o Ayrton acertou muitíssimo bem, porque como ele queria posicionar a Audi como um concorrente direto de BMW e Mercedes,
Aliás, o próprio slogan, a assinatura de marca logo no início da Audi no Brasil era, 2 pontos, BMW e Mercedes. Cheguei. Então, por aí você vê qual era o posicionamento que era pretendido que se desse a Audi, posicionamento esse que a gente sabe que deu certo. A marca hoje dispensa qualquer tipo de comentário. Mas por que ele escolheu o S2 como um dos ícones? Na verdade, ele trouxe 4 modelos que eram o Audi 80, a gente pode dizer que era o antecessor do A4, o Audi 100, que era o antecessor do A6, e as suas 2 versões esportivas, o S2, derivado do 80, e o S4, derivado do 100. O que era esse S2? Era um sedã, seria equivalente hoje a um RS4, né? Um sedã de porte médio, com motor turbo. Por aí a gente já observa uma primeira particularidade que não se adotava muito na época, e bate com aquilo que o Berger então mencionava, ou seja, a Audi era uma marca no futuro, uma solução tecnológica que hoje grande parte das montadoras já utiliza. A Audi utilizava praticamente 3 décadas atrás, que é você trabalhar com um motor de uma cilindrada menor e buscar exatamente o acréscimo de torque, de potência, por intermédio de uma sobrealimentação. Então, era um motor 2.2 com 230 cavalos, turbo, e que tinha como principal diferencial a tração integral, a tração permanente nas 4 rodas. Se a gente for lembrar que no início dos anos 90 ainda não havia sido disseminado o controle eletrônico de tração e estabilidade, não vou nem falar de BMW e Mercedes, vou falar de qualquer carro, qualquer automóvel no início dos anos 90 tinha uma capacidade de aderência e de estabilidade muitíssimo inferiores a esse Audi. Por um motivo muito simples: quando você estava andando num piso de baixa aderência, um asfalto molhado, ou mesmo se você estivesse numa estrada de cascalho, o fato de haver apenas 2 rodas tracionando fazia com que o segundo eixo ficasse sempre um peso morto. Então, ainda que uma BMW ou uma Mercedes tivessem suspensões construtivamente muito elaboradas, sempre que você entrava numa curva, você tinha a possibilidade de uma escapada de traseira, algo que efetivamente não acontecia com esse Audi. A gente tem hoje diversos outros exemplos de modelos que não são off-road, mas que adotam a tração permanente como um recurso até de segurança e de dirigibilidade. Então, essas 2, o turbo e a tração permanente, eram as 2 grandes características do Audi, do S2, que o Ayrton acabou escolhendo porque sabia que fariam frente imediatamente, até com algumas vantagens, em relação aos seus 2 principais concorrentes. Eu vendo o carro lá, viu? Eu até teve uma hora que o carro estava fechado, ninguém tinha entrado no carro ainda. Eu falei até pro Edu, será que não dá pra gente entrar no carro, né? A gente abrir a porta, né? Aí o carro estava destrancado, só ninguém tinha aberto a porta ainda, né? E aí, Edu, a gente até gravou uma matéria, depois você vai poder assistir essa matéria que a gente fez com o Edu no nosso programa, no Auto News, né? Quando eu sentei no volante do carro, ao volante do carro, né? E veio aquele filmezinho na minha cabeça, né? Eu falei, cara, aqui sentou o Ayrton Senna da Silva, né? Segurou nesse volante, passou as marchas aqui e acelerou forte. Então, como a gente falou, né? É um ídolo para muita gente até hoje, né? E a gente sabe que foi, para mim, né? O maior piloto da Fórmula 1 brasileira, não tem... o maior piloto brasileiro da Fórmula 1. Então foi realmente uma experiência muito gratificante, né? E além de tudo, o carro ainda tem um design muito atraente, né, Gameiro? Até hoje. Até hoje, você olha assim... Vamos para o Repórter CBN? Edu, é o seguinte, ó, a gente vai para o Repórter CBN e aí a gente vai voltar para você contar a história, como é que foi você andar com o Ayrton Senna e ainda falar pro cara que ele errou a curva, velho. Você vai contar essa história pra gente daqui a pouco, depois do Repórter CBN. Bom, agora eu acho que talvez a cereja do bolo aqui do programa de hoje, né? Edu, cara, agora conta pra gente como é que foi a experiência
de você pilotar junto com o Senna. Conta um pouquinho dessa história. A gente tem, infelizmente, mais uns 7, 8 minutos aqui para conversar. O tempo aqui voa, né? Então... Mas andando de Audi S2 em Interlagos e com a Ayrton dirigindo, Paulo, posso ter certeza que o tempo de volta é muito mais rápido do que esses 7 minutos. Então, acelera, meu amigo. O homem acelerava. Mas o que houve então foi o seguinte: a Senna Import, assim que ela se estabeleceu no Brasil, ela entrou em contato com a 4 Rodas e ofereceu esse Audi S2 para que nós fizéssemos a primeira reportagem a respeito da chegada da marca e do seu principal modelo. E nós contrapropusemos o seguinte: a gente dá a capa da revista desde que vocês nos deem o Ayrton pilotando esse carro em Interlagos. Isso acabou sendo marcado. Eu cheguei a Interlagos uma tarde de terça-feira garoando. A hora que ele desceu do helicóptero, ele já desceu sorrindo, porque logo ao me cumprimentar ele disse o seguinte: que bom que está garoando, porque é a melhor forma de você conferir a capacidade de tração e de aderência desse carro. E nós entramos dentro do carro, ele começou a pilotar, na verdade a guiar, porque ele foi devagar, e foi me descrevendo todas as características técnicas e tecnológicas do carro. Então, foi me mostrando qual era a ação do turbocompressor, como que o motor transferia potência, as relações de marcha, alguns detalhes a respeito de como o carro contornava curvas e etc. E eu fui gravando essa entrevista. Falamos do conforto, da estabilidade, de como ele pretendia posicionar a marca aqui no Brasil. Isso durou mais ou menos umas 5 ou 6 voltas. Assim que nós encerramos essa parte, digamos, mais formal da entrevista, ele virou-se para mim e falou o seguinte: você se importa se eu... aliás, você é piloto também, né, Edu? Eu falei, vindo de você parece uma piada dizer um negócio desse, mas vamos lá, o que você quer fazer? Não, porque eu tenho muita curiosidade em andar rápido com esse carro aqui dentro da pista. Posso? Falei, Ayrton, o carro é seu, a curva que está ali na frente tem o seu nome. E você é o Senna, né? Tenho. Não, porque eu só andei de McLaren aqui, eu queria andar num carro de rua. E aí vem o objeto daquela sua chamada. Assim que o Ayrton começou a acelerar na reta, nós chegamos a quase 200 km por hora na tal da freada do S do Senna. E não é que o homem foi frear no mesmo lugar onde ele freava a McLaren. Resultado, na plaquinha de 50 metros. Por mais eficientes que fossem os freios, um carro de rua, nenhum, até hoje, 30 anos depois, você não consegue diminuir o suficiente a velocidade, porque uma distância tão pequena da entrada da curva, só um monoposto mesmo. Resultado, ele passou direto. Ele tentou fazer a curva, o carro derrapou nas 4 rodas, porque de fato estava muito rápido. A gente passou pela zebra e foi parar na caixa de brita. E aí eu fico me imaginando no lugar dele. Ele olhou com um olhar arregalado para mim e disse o seguinte, ele falou, puxa vida, você percebeu? Aí eu interrompi e falei que o erro foi seu, né, Ayrton? Você chegou muito rápido, tinha que ter freado antes. Não, ainda bem que você percebeu, senão você podia confundir, achar que foi algum problema de estabilidade. Do carro, né? Alguma coisa do carro, né? Carro. Eu falei, mas de jeito nenhum, você freou muito lá dentro, você tem que frear. Quem sou eu para te dizer isso? Mas um carro de rua, você tem que frear um pouco antes. Aí ele fechou a cara e falou, então me dá um instante. Obstinado, Paulo. Ele se transfigurou, ficou sério, terminou de fazer aquela volta da forma mais sisuda possível, chegou no mesmo ponto de freada, freou mais ou menos uns 50 metros antes, e aí virou uma curva Ayrton Senna, porque aí ele conseguiu fazer a aproximação na velocidade ideal, entrou uma leve derrapagem nas 4 rodas, mas você via que era controlado, ali era o talento dele realmente botando o carro de lado. E aí então ele virou-se para mim e disse o seguinte, agora a gente pode voltar a conversar.
Falei, puxa vida, como você é um cara obstinado, né? Como você é concentrado. Ele falou, na minha profissão, ou você combate o erro e tenta eliminá-lo logo em seguida, ou você vai conviver muito tempo com ele. Eu não dou margem a esse tipo de situação, eu enfrento logo em seguida. E aí o teste seguiu, ele uma hora parou o carro, falou assim, bom, agora vamos desligar, pede para o fotógrafo parar de fotografar, eu tô com vontade de fazer uma molecagem aqui, que é andar na contramão. Falei, como assim? Ele falou, não, vamos andar na contramão, porque aí as curvas vão ficar totalmente erradas em termos de tangência de tudo, de né? aproximação, de área de escape, etc. E você vai ver verdadeiramente qual a capacidade de contorno de curvas que esse carro tem. E virou uma grande brincadeira, e posso te dizer, Paulo, que se fôssemos nós dois ou algum dos outros colegas aí da mesa, a gente teria se divertido da mesma forma. Além de tudo que o cara era, ele simplesmente era um sujeito que adorava carros. Ele ria como criança, porque a gente começou a andar na contramão e o traçado fica completamente errado, completamente esquisito para você pilotar. Então, assim também, foi né? Até o final. Foi divertidíssimo. Houve ainda uma última situação bastante interessante, que ele parou o carro uma hora no meio da pista e disse o seguinte, falou, vai guiando você agora. Eu falei, de jeito nenhum, doutor. Do lado aqui, dá até uma tremedeira, né? Tendo você aqui dentro do carro. Ele falou, não, porque se você me permitir, como você também é piloto, eu vi que você gosta, eu gostaria de te dar umas dicas. Eu falei, então tá, então agora sim. Caramba, Subi no carro, deu uma tremedeira. Paulo, a gente guia carro todos os dias faz décadas, né? Mas me deu uma tremedeira que eu achei que eu ia deixar o carro morrer. Com aquele copiloto, quem era eu para guiar um carro dentro de Interlagos? Mas aí consegui sair sem deixar o carro morrer. Nossa, que história. Comecei a andar rápido e ele foi dando dicas. Olha, aqui freia mais dentro da curva, aqui provoca um pouco mais a traseira. E claro, ali ele também tinha função de empresário. Então ele virava e dizia o seguinte, tá vendo como o fato de você ter atração permanente te ajuda na aproximação? Olha, foi um grande divertimento. Nossa, que história, viu? Eu ficaria aqui mais algumas horas falando com você. Eu também. Só para finalizar, aí o Senna morreu logo depois, né? E você estava na Quatro Rodas, essa matéria que você escreveu, ela acabou que não foi publicada, né, Edu? Nunca foi pelo seguinte, todas as fotos produzidas para essa reportagem tinham o Ayrton participando. Então, mesmo, imagine uma foto de painel, mostrava o Ayrton mexendo em algum controle do ar-condicionado. Ele participava de praticamente toda a matéria. Como foi, de fato, uma comoção, como nunca se viu, e acredito que nunca veremos novamente no Brasil, em função da morte dele, a direção da revista entendeu que não seria de bom gosto utilizar essa imagem dele, principalmente porque tinha até uma particularidade. Foi a única vez que o Ayrton apareceu com um macacão branco, o macacão dele da Williams, aquele branco e azul, que ele utilizaria na temporada de 94, não estava pronto. Então ele foi com um macacão branco sem patrocínio. Acho que nas fotos a gente consegue observar. Eu diria até que parecia uma coisa até meio celestial, né? Você, depois da morte dele, utilizar o teste de um carro, mostrando ele no macacão branco, enfim, decidiu-se que não ia utilizar e essa reportagem nunca foi publicada. Eu guardei o original por uma questão de carinho, de admiração. Foi, evidentemente, uma das reportagens mais importantes que eu fiz na minha carreira de jornalista especializado em automóveis, então eu guardei esse texto e eis que agora, nesse lançamento da Audi, ele tem a oportunidade de ganhar as suas. Fiquei bastante contente, inclusive, pelo próprio convite da Audi para que a reportagem fosse veiculada.
Edu, na realidade quem ficou contente fomos nós. Com certeza. Poder assistir essa história, eu vou fazer o seguinte, quem quiser assistir, quem quiser ler essa matéria, eu vou deixar linkado, a Audi nos mandou essa matéria, a gente vai deixar linkado no nosso site, no JP News. Então você que escutar depois você quiser ouvir isso, e esse papo nosso vai virar um podcast também, você vai ter o link para ver as fotos que foram produzidas pelo nosso grande Laranjeira, né, um fotógrafo assim da melhor qualidade, e você vai conseguir ler a matéria que o Edu fez lá em 1994. Edu, queria te agradecer muito, a gente já estourou nosso tempo, né? Realmente foi um privilégio escutar, não conseguimos, meus dois amigos aqui, a gente não conseguiu nem participar tanto com você, porque a história é sua. Lógico, né? Senna, ele nos deixou no dia 1º de maio de 94, numa curva da Fórmula 1, e ele deixou um vazio dentro de todo mundo. A gente escutar, a gente acordar cedo para ver a corrida, escutar o tema da vitória quando ele cruzava a linha de chegada, isso nos emociona até hoje, né? Então, Edu, privilégio você gastar o seu tempo aqui conosco. Queria te agradecer muito. Você vai voltar aqui para a gente falar das nossas outras pautas, e realmente foi um privilégio te ouvir. Foi bom demais, na verdade. O privilégio, Paulo, o privilégio foi meu, e foi realmente um enorme prazer participar com vocês, e eu queria te dizer que você ganhou 2 pequenos ouvintes, o João Pedro e o Guilherme, aqui de casa, que estão acompanhando pelo Facebook. Dá um alôzinho para eles. Um abraço, João Pedro e Guilherme. No próximo fim de semana eles estão acompanhando o CBN Motors. João Pedro e Guilherme, obrigado, parabéns pelo paizão que vocês têm, porque realmente ele é uma fera. Cola nesse homem aí que vocês vão estar bem, vocês estão muito bem, e assim a gente fala, né, o fruto nunca cai longe do pé. Então parabéns para vocês dois aí, para tua família. Edu, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Edu, obrigado mesmo pela aula, é inspiracional isso, a gente poder relembrar, reviver isso junto com você, então a gente só tem que agradecer. Muito obrigado mesmo. E o convite para o churrasco aqui tá feito. Tem 2 já aqui no Tabuleiro e na SF. Então pode vir. Pode vir, que a gente Fome não passa. Come carne com força aqui. Edu, grande abraço no coração, abraço na família, tá bom? A gente vai se encontrando por aí, tá? Forte abraço. Obrigado. Um abração a todos. Valeu. Obrigado, gente, pela sua companhia, você que nos ouviu aqui, ao Guilherme e ao João Pedro que estão lá ligado com a gente, você que nos curtiu aqui também pelo Facebook, o grande José Carlos está aqui com a gente também, tá? Obrigado, gente. Estamos já atrasados para entregar o programa aqui, mas a gente volta durante a semana com mais notícias, e semana que vem tem mais CBN Motors. Valeu! CBN Motors, com Paulo Cruz.